Olá, seja bem-vindo então a este módulo em que a gente vai aprender a trabalhar com séries temporais no contexto das finanças. E nesta aula introdutória eu quero te trazer primeiro uma visão sobre a importância de por que um profissional de finanças precisa precisa saber trabalhar com séries temporais, e também quero lhe trazer uma visão geral do que você vai encontrar neste módulo. Vamos lá? Bom, então começando, eu quero te realçar, destacar a importância de um profissional de finanças saber trabalhar com séries temporais. E quando eu falo isso, não estou me referindo a necessariamente ser um especialista em séries temporais, até porque esta é uma área que é bastante complexa, tem um nível de profundidade bem elevado, né? E quem acaba por se especializar em séries temporais dentro do contexto de finanças, finanças/economia, acaba indo muito para uma disciplina chamada de econometria, que tem uma área dentro da econometria que tem um estudo próprio do comportamento das séries temporais, de como que você modela uma série temporal. E tem é um tema muito complexo e bastante abrangente. Mas quando eu me refiro a que um profissional de finanças ele deve saber trabalhar com séries temporais, não é nessa abordagem tão complexa, mas sim numa abordagem mais simples, de ser capaz de fazer algumas manipulações genéricas com séries temporais, como por exemplo fazer algumas transformações, de séries mensais para trimestrais, poder comparar uma série com outra, e também ser capaz de fazer algumas visualizações com séries temporais e também interpretar essas visualizações. Então é nessa pegada, digamos assim, que eu trago a importância, né? E veja só, em termos práticos, é muito difícil você desvincular as séries temporais das finanças. Por exemplo, quando você fala finanças, você fala de vendas, você fala de taxa de juro, você fala de lucro, você fala de lucro operacional, lucro líquido, de EBITDA, e tudo isso está associado aqui, está associado ao tempo. Uma série temporal é justamente uma série de dados, uma série de dados que não tem sentido de ser analisada isoladamente. Então toda série temporal ela só tem esse nome porque você precisa olhar sempre para uma variável de tempo em conjunto com a série que você está analisando. Não faz sentido olhar apenas para a série. Tá? E se eu te trazer, por exemplo, o caso de vendas de uma empresa, a gente já está trabalhando com uma série temporal, que é uma série de vendas. E se você, por exemplo, quiser deflacionar, tirar o impacto da inflação sobre essas vendas, aí nós já estamos falando de duas séries temporais, que é uma a série de vendas da empresa e outra a série de dados da inflação. Tá? Então, aí você já percebe que é muito difícil falar de finanças sem falar de séries temporais. Se você for, por exemplo, saindo um pouquinho da parte de finanças corporativas e entrar mais na parte de investimentos financeiros, aí nem se fala, porque o investidor e também quem está analisando possibilidades de investimentos, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é o investimento que mais tem rendido nos últimos X anos, qual que é o investimento que tem performado melhor, desempenhado melhor em relação ao benchmark financeiro, por exemplo, em relação à taxa Selic ou em relação ao CDI. Então o investidor quer sempre fazer esse tipo de comparações, e a gente está fazendo o quê? A gente está nada mais nada menos trabalhando com séries temporais neste tipo de abordagem. Então assim eu justifico, digamos assim, eu explico para você a importância de saber trabalhar com séries temporais em finanças. E o segundo ponto, então, dessa aula introdutória é eu te passar um pouco da visão geral do que você vai encontrar neste módulo. A ideia deste módulo é justamente trazer uma visão inicial, de como se trabalha, como se manipula com séries temporais, para ter um primeiro contato. E a gente vai fazer isso no R, obviamente, e eu vou te trazer um processo, digamos assim, que você vai ter uma visão de ponta a ponta. Como assim?
Eu vou te trazer exemplos de séries de dados que a gente vai conseguir extrair essas séries a partir do R, então você não vai precisar trazer nenhuma fonte de dados para poder executar os exemplos que a gente vai trabalhar. A gente vai extrair essas fontes de dados do próprio R. Que tipo de fonte de dado? Dado macroeconômico e dado também financeiro, dados de ações de empresas. Então a gente vai trabalhar com essas vertentes de dados macroeconômicos, inflação, taxa de juros, etc. E também dados de empresas, dados de empresas listadas em bolsa. Tá? E além da extração de dados, qual que é a outra ponta? Né? Eu falei que é um processo ponta a ponta. A primeira ponta é fazer a extração do dado, depois trabalha, manipula um pouco, transforma e por fim gera uma visualização, algo palpável, um entregável. Né? Então este é o escopo deste módulo. Claro que um report completo ele precisa de conteúdos de outros módulos também. Mas neste módulo você vai conseguir ter essa visão geral acerca das séries temporais. Vamos lá então?